Olá, eu sou a Pamela Amaro, terapeuta e mentora de mulheres. E eu sou a Lúcia Guarilha, mentora de marca pessoal para empresárias. E nós somos as idealizadoras do Flua Canal. E hoje o nosso tema é o luto daquilo que não foi. Nós vamos falar um pouco sobre as expectativas e as idealizações do ano que passou, o ano de 2024. E eu já começo esse episódio agradecendo porque esse tema, esse título, ele fluiu a partir de uma caixinha que nós abrimos aqui, no nosso último encontro. E você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, sugeriu o tema luto, E o luto, ele traz, assim, uma série, de interpretações. Ele cabe, em diversas situações e experiências dentro da nossa vida. E a gente vai discorrer aqui justamente isso, Pô, falando sobre o luto. Geralmente, ou numa primeira vez, vamos dizer assim, ele é mais relacionado com a perda, com a morte de uma pessoa querida, de um ente querido. Sim. Mas que num contexto geral, o luto, ele contempla a perda ou a morte de qualquer coisa que esteja viva dentro de nós, Então, muitas vezes, não só uma pessoa, mas um hábito, uma mudança, e aí nós vamos discorrer esse bate-papo em cima disso. Exatamente. Então, acho que a primeira coisa que a gente está falando aqui não estamos falando só desse luto sobre a morte de uma pessoa, mas estamos falando sobre algo que se perdeu ou que morreu em nós. E eu acho que, partindo desse ponto, pensar um pouco sobre o luto, é interessante de a gente olhar para o quanto nós estamos dando sentido àquilo que morreu, porque pode ser que para uma pessoa, aquela situação que você falou, por exemplo, de um hábito de vida, não represente um luto, mas para outra, sim, porque o sentido daquilo que está acontecendo nas nossas vidas e a forma como esse luto vai ser vivido é nossa. É individual, Ela é individual e ela é costurada pelo sentido que nós damos, pelas nossas histórias. E esse sentido, ele tá, assim como você falou, atrelado às nossas histórias, a forma como nós fomos criados, enfim, a forma como algo aconteceu que, pode ter sido um trauma nas nossas vidas ou não, a dificuldade, muitas vezes, usando o exemplo do hábito, que para uma pessoa pode ser muito mais simples, para outra envolve, outras questões. Então, é muito legal reforçar isso, que todos os exemplos, ou todas as formas que nós trouxermos aqui de luto, para cada pessoa vai ser diferente, Cada pessoa tem uma forma e um sentido. E é interessante isso, Lu, porque também depende de várias questões além da nossa história e de todas as outras coisas que você trouxe, mas também os fatores sociais, onde nós estamos inseridos, o tipo de vida que a gente tem dentro do nosso contexto socioeconômico também, cultural. Então, são muitos os fatores que vão nos atravessando para dar sentido a algo, para dar um significado. E acho que já colocando esse lugar de explorar um pouco quais são as situações, eu acho que uma situação que a gente entende como luto, é, por exemplo, algo que nos limita. Então, às vezes acontece algo na nossa vida, uma doença, um acidente ou uma situação de mudança, e esse limitador muitas vezes nos traz uma percepção de luto. Então, uma situação, por exemplo, que a pessoa de uma hora para outra tem um limitador físico, então aconteceu algo que ela precisa, na vida dela, reformular, a forma do ir e vir, do movimentar, da interação com as pessoas. Então você precisa ali deixar morrer, muitas vezes. Que muitas vezes você precisa se colocar num lugar de aprendiz ali, então você perde aquela capacidade, de fazer por si só algo que você costumava fazer. Então isso é uma forma muito grande, de luto. E tem vários outros, como, por exemplo, quando você muda um papel social, então aposentadoria. Então, muitas pessoas que se aposentam passam por um luto, encerramentos de ciclos, mudanças de cidade, e nesses encerramentos de ciclo pode ser o encerramento de um ciclo familiar, o encerramento de um ciclo profissional, Um relacionamento um relacionamento amoroso,
ou relacionamentos de amizades. Uhum. Então, são processos que vão nos atravessando nesse lugar do luto, nesse lugar de como é que eu vou me ver agora com aquilo que me falta ou com aquilo que morreu em mim, Uhum. e gerar uma nova identificação Uhum. com esse novo é bem importante no sentido de que há um luto daquilo que morreu, é preciso olhar para ele e também o quanto que me movimenta para algo novo, para algo que nasce, para algo que é uma nova oportunidade. Eu também estou pensando aqui, pô, em outros 2 exemplos que me vieram à mente, por exemplo, o luto da autoimagem. E para mim fica muito palpável eu pensar em pessoas que fazem, por exemplo, uma cirurgia de bariátrica. Acho que para ficar mais, fácil aqui de eu ilustrar, eu já vi muitas pessoas que têm esse luto, né, essa a mudança visual ali no espelho, eh, é tão grande, claro que são outras mudanças que aconteceram por trás para aquilo estar Claro. refletido no espelho, mas é uma mudança tão grande de autoimagem que caracteriza-se também como um luto, porque eu perco a minha identidade, eu mudo a minha autoimagem. Então, pessoas que, né, que ou engordam muito, emagrecem muito. E aí também me veio o exemplo do luto quando existe uma mudança de patamar financeiro muito grande, tanto para quando alguém tem uma vida, enfim, mais estável, mais confortável e perde muito dinheiro, né? Então ela precisa ir para um patamar muito diferente, que envolve muitas coisas, até para aquela que passa para um patamar de uma forma muito rápida e ela não estava emocionalmente estruturada para acompanhar aquilo. Existe esses lutos também, porque eu sou tão apegada, né, à minha imagem, àquilo que eu faço no meu dia a dia, que caracteriza-se também, né, Pá? Sim, e nós estamos falando de luto de tantas maneiras, só para exemplificar, e claro, a gente pode pegar cada um deles e destrinchar em novos Aprofundar, episódios, aprofundar em novos episódios, para chegar no ponto de você perceber que talvez nesse início de ano você está sim lidando com expectativas frustradas, lidando com idealizações que você teve para o seu 2024, aonde essas metas e sonhos foram rompidas. E se dá conta de que isso também é um luto, talvez é o que você precisa para dar outros passos agora nesse ano de Então 2025. é o luto, né, das minhas metas e dos meus sonhos que eu não atingi, que eu não conquistei nesse ano de 2024, né, então como lidar para isso? Como olhar para isso, né, como observar tudo isso? E para começar, nós queremos te convidar a pensar sobre isso. O que foi que você deixou em 2024? O que você deixou morrer em 2024? Existe alguma expectativa, por exemplo, que você não atingiu e que estavam lá nos seus planos de 2023, por exemplo? Existe alguma idealização ou alguma mudança que aconteceu drasticamente na tua vida e você ainda se sente conectada com essa dor ou com essa sensação? É, Talvez é a primeira vez que você está dando para isso o nome de luto. Então, só o fato de a gente dar esse nome, talvez você já possa se conectar com a dor, porque muitas vezes quando nós não damos o nome daquilo que estamos sentindo, é só um reflexo. Então eu me sinto às vezes paralisado para começar esse ano, não me sinto feliz, me sinto patinando, me sinto um pouco perdida, me sinto estranha, com sensações estranhas, com pensamentos estranhos. Então, talvez o que você está precisando agora é dar esse nome. O nome luto, né? O nome de você estar olhando para algo que ficou em 2024 e que não deu para você levar, não deu para você fazer ou não deu para você trazer para 2025, né, Lu? E Pan, você falando aqui, eu penso, né, a gente está trazendo esse viés das coisas, que nós deixamos, não atingimos, vamos dizer assim, né, algo que a gente está ali muitas vezes, presa naquela meta, naquilo que a gente não conseguiu atingir.
Mas quando você falou sobre algo que deixou morrer em 2024, eu até aqui respirei e senti, porque isso é muito comum, né, na vida de muitas pessoas, mas eu senti aqui o quantas coisas eu deixei morrer internamente, o quantas coisas você deixou morrer, né, internamente, neste ano, e que são positivas, né, porque talvez a gente soube lidar com aquilo já de uma outra forma, já se dava nomes aos sentimentos, então também as coisas são importantes de se deixar morrer para o novo chegar, né? Sim. E são a morte e o nascimento é como se fossem duas faces dessa mesma moeda, Lu. Então, é curioso porque no mesmo momento em que você pode estar se sentindo apegada a uma frustração do que você idealizou e não cumpriu em 2024, você também está se abrindo para esse novo nascimento e esse nascimento desse ano de você mesma com essa nova parte sua, né? Ou seja, com aquilo que não existe mais em você, que ficou em 2024, uma mudança de pensamento, uma mudança de sentido, uma mudança de vontade, né? Porque é aquela coisa, né? É muito comum as pessoas nessa brincadeira da música da Gabriela, né? Então nasci assim, vou morrer assim. E o quanto que isso é um lugar muito desafiador, porque às vezes a mudança ela simplesmente acontece e você ainda está apegado àquilo que você era, àquilo que você fazia, como se você não pudesse se desgrudar daquilo. Então, assim, olha o esforço. Olha o esforço que nós fazemos, tanto o esforço para você não sentir a dor de não ter atingido algo que você idealizou, quanto o esforço para você se manter apegado a uma coisa que já não faz mais sentido para você. E você sabe que aquilo, né, precisa ser deixado, porque, né, para dar esses próximos passos. E a gente falando desse novo, né, me vem aqui também que, claro, né, não deixa de ser, por mais que seja algo que você atuou ali para que aquilo acontecesse, mas como você disse, a vida é um eterno nascer e morrer das coisas. Então, quando, né, eu tenho uma mudança na minha vida, que eu almejei tanto por aquilo e que eu tô feliz, eu tô me sentindo realizada, mas aquilo também não exclui o luto, né, em certa parte desse processo, em eu ter que me desapegar daquilo que eu era, daquilo que eu pensava, né, daquilo que eu sentia, e isso demanda coragem, Demanda né, muita coragem. coragem. E eu, coragem, acho que é uma excelente palavra para a gente nomear esse momento em que você está, porque falar do luto, eu gostaria muito que você pudesse olhar para esse luto como uma maneira de sentir aquilo que você precisa sentir e parar de se esforçar tanto para evitar. Então, talvez o que está te fazendo estar paralisada nesse momento, estagnada ou com essas sensações tão ruins, é justamente o esforço. E quando você para de se esforçar ou para sentir a tristeza daquilo que você não viveu e não alcançou, ou para você sentir a tristeza do que você deixou, mas foi positivo, né? Algo que você precisava mesmo deixar e deixou. Se você se permitir sentir essa tristeza, e não sei se é tristeza no teu caso, mas pode ser tristeza, pode ser mágoa, pode ser uma Angústia, frustração, uma estresse. angústia, exatamente. Então, se você parar de se esforçar e se permitir sentir, talvez você possa atravessar essa dor. E ao atravessar, talvez você fique menos apegada com essas partes e comece a dar um novo movimento, um novo passo para o seu 2025. Talvez as suas sensações mudem, talvez o seu corpo mude, talvez os seus pensamentos comecem a ficar mais voltados às suas ações e aquilo que é palpável e possível para esse momento. É muito interessante isso, né? A gente sempre relembra as mulheres aqui de sentirem aquilo que elas estão sentindo, né? E não é um trabalho fácil, mas é um fato de que a gente só consegue mudar, só pode mudar aquilo que ainda pode ser feito, né? Então, o nosso convite aqui também fica para essa reflexão. De sair desse apego àquilo que eu
não consegui atingir, daquilo que eu não conquistei, mas sair disso com um olhar observador, no sentido de que o que passou é lição aprendida e o que eu vou fazer com aquilo, né? Se eu posso melhorar, se eu posso evoluir, se eu preciso continuar usando aquilo para dar os próximos passos, ou se eu simplesmente, enfim, esqueço. Mas que não deixe de sentir isso, porque isso é um aliado, né? Uma mão dada para você atravessar esse momento, né? Mas o que a gente pode mudar e o que a gente vai mudar só é possível fazer a partir do marco zero. Exato. Não é do zero, né? Porque nós não começamos nada do zero, né? Nós somos, enfim, seres que vamos com tudo que vai acontecendo na nossa vida nos contribui para a nossa evolução, mas é do marco zero. O que eu posso fazer a partir de hoje e não ficar apegada, né? Porque o quanto a gente estar apegada, também não nos leva a talvez a ir para um lugar mais fundo, né? Talvez uma depressão, uma paralisação. Sim, e tem muitos apegos, né? Apego à história, apego a um determinado momento, apego ao que eu era, apego ao que eu achei que eu era, apego ao que eu idealizei, apego a uma expectativa, e todos esses apegos nos deixam mesmo congelados e paralisados. Então, e nesse final de ano, nós estamos muito voltadas a reflexões, né? Então, sempre que tem esses marcos, trazem mais reflexões naturalmente, até porque tem um apelo muito grande, às vezes, das redes sociais, tem um apelo muito grande das comunicações de uma forma em geral, e eu acho que esse é um ponto interessante de trazer, de que o quanto que esse excesso de informação, você também está se distraindo de você mesma e se voltando somente ao que está fora de você, somente ao que você acreditava que era o melhor ou que é o melhor por base naquilo que você viu. E aqui não é para falar sobre... enfim, não é sobre criticar as redes sociais, né? Até porque ela pode ser muito positiva, estamos aqui, inclusive. Né? Um aliado nas suas estratégias, né? Mas eu acho que é esse exagero, quando eu me distancio de mim. Porque o nosso convite aqui é para você se aproximar de você, né? Então, o quanto que você também usa as redes sociais ou as formas de comunicação na sua família, nos encontros de final de ano, para ter se aproximado de você, ao invés de se comparar ou estar somente ao outro, né? Porque cria-se, vindo nesse movimento que você trouxe, né, Pã, cria-se essa obesidade mental nesse momento aqui de final de ano e de começo de ano, né, onde, assim como a Pã falou, todo mundo está trazendo, assim, os seus resultados, as suas metas e as suas viagens, né, e as suas idealizações. Então, é um momento de muito movimento, onde você entra o tempo todo em contato com aquilo que eu não fiz, com aquilo que eu não consegui, nossa, então eu não sou boa o suficiente, ou será que eu preciso melhorar, ou, né, se eu tô ali fluindo num processo, mas eu vejo alguém que já tá um pouco mais lá na frente, aquilo, então assim, não se distancie de você, né, esse é o nosso convite para esse olhar. E se pergunte se você não tá se apegada a algo irreal. E o que é o irreal? O irreal é aquilo que talvez você tinha colocado como meta em 2024, mas assim, não estava dentro de uma rotina palpável para você, não estava dentro do teu tipo de trabalho específico, não estava dentro da tua realidade, né? Então é quase como se você tivesse rompido com a realidade para fazer uma meta. E isso só nos leva a um lugar de insuficiência, só nos leva a um lugar de reforçar a nossa insegurança. Então, se você puder sentir o que você precisa sentir agora sobre essas mortes que você viveu em 2024, eu te convido muito a poder respirar fundo e depois que você viver tudo isso e olhar para suas metas de 2025 de um lugar real, de um lugar coerente, congruente com a tua vida profissional, com a tua vida pessoal, congruente com os seus objetivos, com os seus sentimentos, com aquilo que você está fazendo agora e nesse momento.
Pô, eu acho que isso faz muito link, né, com o nosso último episódio, onde a gente convida as pessoas, inclusive num quadro dos sonhos. E isso é algo que eu sempre falo, né, a importância e isso na minha vida. Eu fui atingindo as coisas pensando lá no grande, né, pensando nas metas, pensando até em algo que pareça ser impossível nesse momento, e eu acho que esse é um movimento interessante. Mas você bem trouxe aqui, e aí que faz o link sobre o macro e o micro, né, de que nós falamos num outro episódio, as metas, elas precisam estar dentro de uma realidade possível naquele momento, né? Então, muitas vezes eu coloco aquela meta impossível de se alcançar, né, por conta da minha rotina, enfim, e aí eu logo já desisto, eu logo já, enfim, entro numa onda aí não positiva. Ações reais Ações e reais concretas. e concretas. É isso. Muito obrigada por estar nos acompanhando em mais um episódio aqui do FluaCast. Nós estamos muito honradas e felizes de estar iniciando esse novo ano assim, né? Dessa forma, com tantas reflexões. Temos muitas ideias, plantamos muitas coisas agora para esse 2025 e vamos ir aos poucos compartilhando com vocês. Pô, e eu senti de falar aqui, né, que nós estamos começando esse ano de 2025 e a gente vem falando nos nossos últimos episódios do ano passado e até nesse sobre ações, sobre as metas, né, sobre olhar para as pequenas ações e acho que é um momento onde a gente começa aqui um novo ano, né, mas que no último ele foi muito importante porque nós tiramos, né, do papel e colocamos em ação esse projeto aqui, né, do nosso canal. E então aproveitar aqui para te agradecer por essa parceria, né, e falar o quanto foi importante para nós termos uma comunicação não violenta entre nós, que nós também trabalhamos esse assunto em um outro episódio, né, mas o quanto tudo que a gente traz aqui, a gente vivencia isso na prática, né, sejam nos consultórios, nas mentorias ou com essa parceria mesmo, né? Porque não deixa de ser um relacionamento onde a gente está o tempo inteiro testando, se conhecendo, né? Confrontando as ideias, enfim. Então, é sobre isso. É muito, muito bom ter tirado do papel e ter dado um passinho de cada vez. E estamos há mais de um ano com esse projeto, mas há poucos meses com este canal. Então, é isso, nós estamos praticando os nossos detalhes. O Flu é a nossa escola. Obrigada. O Flu é a nossa escola, né? Da real da vida, de tudo que a gente traz aqui. Obrigada, um beijo, até o próximo. Tchau, tchau.